Capítulo 13. O ritual Pancatattva. Entre o crepitar incessante do cósmico forrato onipresente, onipenetrante e onimisericordioso, surgem, também, como é natural, espantosas tentações carnais, indescritíveis e inenarráveis, à maneira do grande patriarca agnóstico Santo Agostinho, que tinha visões, na cruz, de uma deliciosa mulher desnuda. Escrito está no livro dos esplendores, com caracteres de fogo ardente, o real conhecimento e a sábia identificação com todas as infinitas possibilidades do sexo não há de significar, para os sábios, uma caída no mundo dos instintos e ilusões, senão que, precisamente, tal familiarização e profundo conhecimento há de conduzir-nos à autorrealização íntima. O iniciado que na sexualidade busca inteligentemente a potência extraordinária do princípio eterno e criador e passa da dominação da passividade, à dominação da atividade de uma ação bem entendida que domina as energias sexuais. Este sabedor é óbvio que se acha em situação de despertar a consciência, mediante a morte do ego animal. No terreno da vida prática podemos verificar até a saciedade que, aqueles que se afastam da questão sexual para viver a superior vida do coração, qualificando como tabu tudo aquilo que possa ter sabor erótico, cedo ou tarde vêm a experimentar, subitamente e de maneira inesperada, o fastio e o desconsolo. Então resulta evidente e manifesto, o desembocar dos mais baixos rios submersos que antes pareciam adormecidos e como mortos, entram em atividade bruscamente, e toda a dita espiritual, tão dificilmente lograda, transforma-se em infernal escrúpulo. Aquela sublime esperança de descansar no divino, parece, então, como arrojada de improviso e o que refugia como harmonia eterna, torna-se abismo de uma vã quimera. Por este motivo, o homem que quiser lograr a liberação autêntica, não deve, jamais, arrulhar na falsa sensação de segurança. É urgente aprender a viver perigosamente, de instante a instante, de momento em momento. O verdadeiro conhecimento direto, místico, transcendental, certamente será impossível, enquanto tenhamos conflitos íntimos. Necessitamos agarrar o diabo pelos cornos, é indispensável roubar a tocha de fogo de Tifon Baphomet, o bode de Mendes. A esotérica Viparita-Karani ensina como o yogi faz subir, lentamente, o sêmen mediante concentração, de maneira que homem e mulher possam alcançar o Vajroli. De maneira explícita é designada como santa a mulher no ato carnal, ela deve achar-se em situação de transformar, igualmente, o fogo de sua potência sexual e poder conduzi-lo aos superiores centros do corpo. Fazendo subir o sêmen no corpo, quer dizer, fazendo-o refluir para dentro e para cima em vez de derramá-lo, revertendo as gotas que os profanos e profanadores destinam ao útero da mulher, entra em atividade a chama etérea do sêmen, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, mediante a qual podemos e devemos reduzir a pó o ego animal. No Anangaranga de Kayanamala temos encontrado a seguinte asana de tipo tântrico. Uttanadanda. O homem se planta de joelhos e se inclina sobre a mulher estendida de costas. Há 10 variedades desta postura que é, geralmente, preferida. Primeiro, o homem coloca sobre seus ombros as pernas da mulher, jazida de costas e coabita enquanto se inclina para ela. Segundo, a mulher jaz de costas, o homem se coloca entre suas pernas e alça estas de maneira que toquem seu peito e coabita com a mulher. Terceiro, uma perna da mulher permanece estendida sobre o tapete ou a cama e a outra se situa, no ato, sobre a cabeça do homem, é uma posição especialmente estimuladora da sensação erótica. Quarto, a posição cama rade situado entre as pernas da mulher, o homem alarga com suas mãos tanto como seja possível os braços dela.
Quinto, durante o ato carnal, a mulher alça ambas as pernas até o peito do homem que se acha colocado entre suas coxas. É uma das posturas preferidas pelos conhecedores da arte de amar. Sexto, o homem se ajoelha ante a mulher tombada de costas, coloca logo suas duas mãos sob suas costas e a eleva para si, de maneira que a mulher possa por sua vez, atraí-lo com seus braços enlaçados à sua nuca. Sétimo, o homem se situa entre os quadris e a almofada da cabeça da mulher, de maneira que o corpo desta se alça em forma de arco. Ajoelhado sobre um almofadão, realiza o ato, nesta muito apreciada forma experimentam o maior deleite ambos os partícipes. Oitavo, enquanto jaz de costas, a mulher cruza as pernas e eleva um pouco os pés, postura que ativa vivamente o fogo do amor. Nono, a mulher, estendida sobre o leito ou tapete, coloca uma perna sobre o ombro do companheiro, tendo a outra estendida. Décimo, o homem alça, após a introdução do membro, as pernas da mulher estendida de costas e aperta estreitamente os quadris dela. No Viparitakarani se diz, esta prática é mais excelente, a causa da liberação para o yogi, esta prática leva saúde ao yogi e lhe outorga a perfeição. O Viraspjaka, ou Eruka, considera o próprio universo como o lugar da liberação, ele sabe viver sabiamente, com a vista pousada na infinita verdade, acha-se por acima do terror e da censura, pela evidência do Saan, eu sou ela, ou seja, a potência indubitavelmente penetrado por ela, livre de todo o enlace do Sansara, senhor de seus sentidos, procedendo o ritual Pankatattva. Esta palavra designa os 5 elementos, éter, ar, fogo, água e terra, são considerados como os princípios diversos da manifestação do Shakti, Kundalini. Os 5 contêm a potência cósmica e o Viraspjaka tem de realizar a tarefa de ressuscitar a primigênia natureza desses elementos como ato de potência, para assim, avançar ao primogênito da criação, ao próprio Shiva. A todas as luzes ressalta, com inteira claridade mediana, a necessidade intrínseca de um ascenso escalonado aos princípios transcendentais da vida universal. Tal ascenso há de ter por embasamento a natureza orgânica do pentante. Com respeito ao sujeito orgânico, o éter se encontra intimamente relacionado com a mulher ou o relacionamento sexual, maituna, o ar, com o vinho, madhya, o fogo, com a carne, mansa, a água, com o peixe, matsya, e a terra, com os cereais, mudra. Assim, pelo inteligente desfrute dos 5M, mulher, vinho, carne, peixe, cereais, invoca-se a potência, Shakti, dos elementos, atualizando-a em si mesmo aqui e agora. O Pankatattva possibilita o Shakti Puja, ou seja, o culto gnóstico da Divina Mãe Kundalini Shakti. Os clarões maravilhosos de Mahakundalini se acham contidos em todas as propriedades dos 5 elementos da natureza. Necessitamos com urgência, converter esses clarões em chamas dentro de nós mesmos. Mediante o ritual Pankatattva é inquestionável que a oculta divindade interior, ainda quando não esteja metida dentro do animal intelectual equivocadamente chamado homem, faz extensiva, de maneira consciente, sua energia íntima, com o evidente propósito de ajudar a essência no processo do despertar. Temos de saber claramente, que os 5 elementos são formas diversas de uma potência, e portanto, procuram atrair a vida interior do ser íntimo para uni-la à vida exterior, o imanente com o transcendente, para que com isso, se reconheça o ser aqui e agora. Necessitamos aprender a viver intensamente, de instante em instante, no mundo dos 5 elementos. O Karma Yoga, o sendeiro da linha reta, tem por embasamento, a lei da balança. Como poderíamos exercer com soberana maestria o poder sobre o tattva akáshico, excluindo o Sahaja Maituna, magia sexual?
Dizem as tradições indianas que Rama Krishna fez sentar-se a Saradadevi no trono da Mãe Divina, dentro do templo, e começou, à medida que cantava o hino a Devi Kundalini, com a ancestral cerimônia ritual que culmina na famosa Shorashi Puja, a adoração da mulher. Ele, e ela, durante o Maituna, chegaram ao Samadhi. Assim se chega a exercer todo o poder sobre o Tattva acássico. Escrito está, com palavras de fogo no livro dos esplendores, que a potência do Logos solar não se encontra no cérebro, nem no coração, nem em nenhum outro órgão do corpo, senão exclusivamente, nos órgãos sexuais, no falo e no útero. De modo algum poderíamos desenvolver, em nossa constituição íntima, os poderes acássicos, se cometêssemos o erro de fornicar ou odiar o sexo, ou adulterar. Todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo, o sexo. Uma vez, achando-me fora do corpo físico, fiz à minha Mãe Divina Kundalini a seguinte pergunta: é possível que, lá no mundo físico, exista alguém que possa autorrealizar-se sem a necessidade da magia sexual? A resposta foi terrível, espantosa. Impossível, filho meu, isso não é possível. Eu fiquei impressionado e comovido no mais íntimo da alma. E que diremos sobre o Vayu Tattva? O elemento ar. Qual é sua relação com o fruto da vida? É óbvio que nenhum bêbado poderia adquirir os poderes maravilhosos do Vayu Tattva. Resulta evidente e manifesto que o vinho puro e sem fermento de nenhuma espécie é usado com êxito no ritual do Pankatattva. De que forma, ou de que maneira poderíamos adquirir os milagrosos poderes ígneos do Tattva Tejas, se cometemos o erro de renunciar aos elementos carnívoros? Desgraçadamente, as humanas multidões, ou se tornam vegetarianas radicais, ou se tornam quase canibalescas. E que diríamos sobre o Tattvapas e seus formidáveis poderes? É óbvio que nos peixes se encontra o segredo que nos permite dominar as tempestades e caminhar sobre as águas. Desafortunadamente, as pessoas ou aborrecem os mariscos ou abusam deles. De que maneira poderíamos conquistar os poderes do Tattva Prithvi, o elemento terra, se aborrecemos os cereais, legumes e plantas, ou se abusamos desses alimentos? Do citado se depreende que todos os elementos, tanto da terra como da carne, são em essência, absolutamente puros. Quando o Vira desfruta do prazer sem mescla de um matiz pessoal, revela-se-lhe, no sexo, a causa primitiva do cosmos, o mundo dos fenômenos, o mundo de Maya. As correntes de Tattva que se encontram no cosmos em consonância com a estrutura de forças e que produzem a evolução e a involução do universo, manifestam-se como limite da criação e primogênito da natureza, de maneira que alça uma imensa potência e transforma a vontade do Vira, que daí em diante, arde na brasa de Mahakundalini. O sábio escritor Valdemar diz textualmente, em uma de suas obras: Prana, a sexta força fundamental, não só surte efeito nos homens, senão que é o princípio vital de todo ser existente no universo. Prana é o que se chama o sopro de Deus e que provoca, nos organismos as manifestações vitais. Pelo desfrute dos 5 elementos do ritual Pankatattva, dinamizam-se, por assim dizer, as potências, para brilhar no sexto princípio, na constituição dos seres, ou seja, no Lingam Sarira, o corpo etérico. Se sabemos prestar a devida atenção à verdadeira natureza da vontade desperta por este brilho, para captá-la com alerta consciência e não só imaginativamente, senão retendo-a com todo o ser íntimo, realizar-se um transporte de ordem transcendental. É inquestionável que os brilhos do vinho, da mulher, da carne, etc., depois de fazer rodar os chakras do corpo vital, vêm atualizar as superiores forças da alma, Atman Buddhimanas. A fim de que a obscura massa de tamas,
potência latente, seja superada em seu estado caótico e inerte, devem ser provocados momentos especiais de emoção estática, o indivíduo sai fora de si de certo modo, e os recursos do vinho e ao ato sexual desempenham aqui um papel decisivo. Este sair fora de si, é no próprio sentido, devidamente entendido, um entrar na força dos elementos. As correntes de tattvas que se encontram no cosmos estão, obviamente, subordinadas a Shakti, a potência. Atualizada a potência dos 5 elementos no fundo vivente da alma, é evidente que nos convertemos em mestres dos tattvas. Então podemos, se assim o queremos, imortalizar o corpo físico, passar entre o fogo sem nos queimar, caminhar sobre as águas, acalmar, ou desatar as tempestades, flutuar nos ares, desatar os furacões, atravessar qualquer rocha ou montanha de lado a lado sem receber o menor dano, pronunciar palavras que entumecem ou encantam as serpentes venenosas, etc. Obediente à deusa que se assemelha a uma serpente adormecida no Svayambulingam, e maravilhosamente ornada, desfruta do amado e de outras belezas. Acha-se presa pelo vinho e irradia como milhões de raios. Será despertada pelo ar e pelo fogo, pelos mantras, Ean, e Drão, e pelo mantra, durante a magia sexual. Na pronúncia do mantra, Krim, deve empregar-se grande imaginação. É necessário insuflar-lhe energia e transformá-lo em força mágica. Tal mantra não só se usa na magia sexual, é ostensível que ele forma parte vivente de todo o ritual Pankatattva. O vira gnóstico, quando bebe o vinho ou come a carne, ou o peixe, ou os cereais, pronuncia o mantra, Krim, e intensifica sua imaginação de tal modo que todo o universo lhe parece cumulado pela bendita Mãe do Mundo.